que o coração de cada um de vocês esteja aberto para receber o que o Senhor vai falar nessa noite, em nome de Jesus. Meus queridos, eu quero ler inicialmente Mateus capítulo 14, a partir do versículo 26. Nós vamos navegar um pouquinho por algumas palavras, Novo Testamento, Antigo Testamento, mas eu creio que a mesa vai acompanhar. Mateus 14, a partir do versículo 26. Amém? Todos encontraram? Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Todo mundo conhece essa passagem de cor, eu creio. E o meu foco não é falar a respeito de Pedro ter andado sobre as águas, mas a respeito de o porquê Pedro afundou. E se eu pudesse dar um título para essa mensagem, seria: não deixe Jesus sozinho. E eu creio que cada um de vocês sabe que o Espírito Santo desceu para morar dentro de nós. E muitas vezes nós estamos com o coração fechado, ou praticando atos que vai afastar o Espírito de nós. E quando ele se afasta, eu posso dizer que ele está sozinho, porque é para ele estar em você. Mas a primeira coisa que eu quero falar a respeito disso seria que quem entende o que Jesus já fez na sua própria vida, jamais vai se surpreender com o que o Senhor fez. Nesse primeiro versículo que nós lemos, vai relatar, eles já estavam no barco, eu não vou mergulhar muito nos detalhes, porque vocês já conhecem a história, mas vai relatar que eles já estavam em alto mar, e eles já estavam com o medo do mar revolto, tudo mais. E aí vem Jesus. E qual é a primeira impressão deles? Terror, medo. Quem é esse que está vindo? E eles acham que é fantasma. E eu estava lendo hoje, eu falei, gente, Jesus foi chamado de tanta coisa. Endemoniado, mentiroso, falso profeta. Olha, filho de quem? Quem é ele para dizer que perdoa pecado? E aqui, pelos 12, ele é chamado também de fantasma. E o mais impressionante é que quando Jesus fala para eles não terem medo, qual é a reação de Pedro? Conhece a voz. Era para ter conhecido a voz. Mas o que acontece? Se é o Senhor mesmo, me chama. Nós não podemos duvidar do poder de Deus. Nós não podemos duvidar daquilo que Deus tem para a nossa vida. E Pedro, ele é como se ele quisesse que Jesus comprovasse que realmente era Jesus. E por que isso? Se ele conhecia o tom da voz de Jesus, será que você não conhece o tom de alguém que convive com você? Será que até mesmo numa ligação, quando alguém está falando ali, só de falar a forma que fala, o tom da voz, você conhece quem é? E eu tenho certeza que eles conheceram que realmente era Jesus. Então Jesus, ele tinha tanta paciência. E eu creio que ele estava num ótimo dia, porque assim que eles atravessam, Jesus dá uma pancada naquele povo que estava ali esperando ele. E eu já quero ler só para a gente encaixar aqui a paciência de Jesus, no versículo 25 de João 6. Não precisa, é só para encaixar mesmo, gente. Que aí, quando o povo vê que Jesus chegou do outro lado, eles perguntam: mestre, quando que o Senhor chegou aqui? Aí Jesus fala assim: a verdade é que vocês não estão me procurando por causa de milagre. Vocês estão interessados em encher a barriga de vocês. E é impressionante porque Pedro, ele faz prova com Deus também. Ele pergunta: se é o Senhor mesmo, me chama. Prova. E eu já quero abrir um parêntese aqui a respeito de você sair de onde você está sem estar preparado, sem ter vivido as fases necessárias.
sem ter passado todo o processo de capacitação, que é para quando você pisar num ambiente novo, que Deus quer realmente te levar, você não desistir. Pedro talvez tenha afundado por esse motivo. Se ele tivesse esperado ou simplesmente tivesse acreditado que realmente era o mestre que estava vindo sobre as águas, ele não teria sido precipitado e descido e afundado nas águas. E a gente costuma muitas vezes falar tanto que Pedro pisou nas águas, que teve fé, por mais que Jesus disse que ele teve pouca fé, mas nenhum dos outros evangelhos cita que Pedro andou realmente sobre as águas. Apenas no evangelho de Mateus vai falar esse fato. Por que isso? Pedro afundou. E talvez você está se engrandecendo. E eu queria ver uma frasezinha aqui, que era mais para o final, mas eu já quero adiantar, porque eu estou muito acelerada. É que o motivo que Jesus ter falado que ele tinha pouca fé é porque afundar no início de um grande milagre não é motivo de você se gloriar. Você tem que se gloriar de chegar no final, e não de você simplesmente pisar, mas aí logo em seguida você cai. É a mesma coisa como a gente está passando por esse seminário maravilhoso, toda terça-feira, inclusive, venham. E é a mesma coisa de uma esposa ou do esposo querer pagar preço pelo esposo para ele se converter, por exemplo. E aí na primeira semana de consagração a mulher desistir porque se estressou. Ela tem que se gloriar porque ela pagou preço? Não, o preço dela não vai valer, porque ela não está vigiando, ela não está fazendo por onde o milagre acontecer. É a mesma coisa de você falar assim, eu quase ganhei no sorteio. Teve também o negócio das mães aí, que as mães tudo ganhou. Oh, meu Deus. Era para eu ter ganhado também, vocês não acham, não? Mãe espiritual. Mas a gente falar que quase viveu alguma situação não é motivo de glória. Não é motivo de se engrandecer. Pedro, em verdade, pisou sobre as águas. Mas a primeira reação de Jesus foi falar, homem de pequena fé, por que você duvidou, Pedro? E eu quero te falar o principal motivo e é o foco dessa mensagem. Por que aconteceu deles terem medo? Por que aconteceu de Pedro ter afundado? Diz no Evangelho de Marcos 6, versículo 52, pois não tinham entendido o milagre dos pães, o coração deles estava endurecido. Toda essa situação de andar sobre as águas, de mar agitado, deles estarem naquela circunstância, tinha acabado de acontecer quando os discípulos viveram junto com Jesus um grande milagre, a primeira multiplicação de pães. Você imagina como que era para estar esses caras? Era para estar eufórico. Da mesma forma, como alguns de nós participamos de 4 dias de conferência, alguns dias atrás, era para a gente ainda estar acelerado, cheio do Espírito Santo, querendo, emocionado, Deus, eu quero mais, eu vou buscar mais. Só que a maioria de nós viveu o milagre daqueles 4 dias, mas simplesmente esqueceu. Aqueles 12 homens fizeram isso. A Bíblia diz que eles não entenderam a dimensão de tudo que tinha acontecido. E o fato deles não terem entendido gerou a oportunidade deles simplesmente deixarem Jesus para trás e ir na frente. E para isso volta alguns versículos de Mateus 14 e vamos ler no versículo 22, que você vai entender o motivo que nós afundamos muitas vezes, o motivo que nós desistimos no meio do caminho muitas vezes. Por que não temos capacidade de iniciar e muitas vezes não terminar? É por esse motivo aqui. Logo em seguida, Mateus 14, 22. Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, meu querido, muitas vezes vai acontecer situação que parece que você não é mais útil. Talvez você está aqui falando, não tem nada para fazer nessa igreja, não tenho no que eu trabalhar. Pelo contrário, tem área aqui que está precisando. Mas a gente simplesmente, não, eu preciso do meu tempo. E aí Jesus chega para os discípulos e fala, olha, vai na frente, porque eu já multipliquei os pães, todo mundo já está de barriga cheia. Essa parte aqui eu vou fazer sozinho e logo depois eu vou orar. E Jesus manda eles ir. Qual era para ser a reação daqueles 12? Não, Senhor. Eu não vou sozinho.
Eu não tenho capacidade de ir para o outro lado, deixar o Senhor para trás, mesmo que eles ficassem no cantinho esperando, mas que não deixassem Jesus para trás. E aí, ao anoitecer, olha para isso aqui, versículo 23, eu quero que você leia junto comigo. Versículo 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. A Bíblia faz questão de repetir 2 vezes. Jesus estava sozinho orando. Aí depois Jesus estava sozinho, mas o barco já estava longe. Não era para Jesus estar sozinho naquele momento. Não era para os discípulos terem saído. E o motivo principal deles estarem no meio de uma tempestade foi porque Jesus não estava lá junto com eles. E aí a nossa distância de Deus faz a gente se esquecer do tom da voz dele. Quantos de nós nos esquecemos do toque do Espírito Santo? Quantos de nós estamos aqui nessa noite e viemos culto após culto, mas a gente não se lembra mais do que é ouvir a voz de Deus? A gente não lembra mais como que é ter uma experiência íntima com o Espírito Santo. Não nos lembramos mais quando foi que entramos no nosso secreto com Deus. Por que isso? Porque na primeira oportunidade, a gente decidiu simplesmente ir na frente. Porque, às vezes, esperar Jesus vir conosco pode demorar um pouco mais. E essa demora faz a gente desistir tão fácil. Jesus ainda ia despedir a multidão, ainda ia orar. E os discípulos não quiseram esperar. Mas você vai falar assim, mas Jesus mandou. Eu vou trazer outros exemplos aqui, que você vai ver que, às vezes, Deus tem essa forma de nos tratar. Vai, você está livre. Você tem a oportunidade de ir à frente. Você não tem uma necessidade de, por obrigação, permanecer fazendo a minha vontade, nem fazendo o que eu faço. É opcional. Cabe a nós entendermos o quão importante é a presença de Jesus. E estava lá aqueles discípulos com medo, chamando Jesus de fantasma e pedindo prova se realmente era Jesus. Não podemos duvidar. Deus, ele não precisa provar o poder dele para a gente. Deus, ele já provou o amor dele por nós. E algo que eu costumo falar muito. Por que a gente repete tanto Deus me ama, Deus me ama? Mas a gente, muitas vezes, não nos preocupamos em provar o nosso amor por ele. A nossa necessidade de estar na presença dele. E eu estou impressionada aqui porque eu não sou mansa desse jeito para falar, viu, gente? Quem me conhece, eu sou muito acelerada. E aí eu peço calma ao Senhor, ele me dá calma ao extremo. Mas enfim, é isso que nós precisamos entender, o valor de estar em Cristo. E para encaixar aqui, o fato de os discípulos terem saído para atravessar para o outro lado. Aí chega no meio do caminho, já deu ruim, não conseguiram. Aí a gente vai ler, sabe aonde? Não precisa nem abrir, só conseguir projetar ali. E eu trouxe o papelzinho aqui, mas não estou seguindo nada, é o Senhor. Senhor que direciona, porque não... Lucas, capítulo 14, versículo 28. Vamos ler isso aqui, que é para você entender que é impossível você iniciar algo e chegar até o final sem colocar Jesus no meio. Você precisa também analisar o que está em jogo. Quando os discípulos receberam ali a ordem para sair e deixar Jesus para trás, o primeiro ponto que eles deveriam pensar é: o que eu vou perder se eu deixar Jesus aqui na frente? Será que eu vou ter a mesma proteção? Será que eu vou ter o mesmo cuidado? Será que eu vou ter algum privilégio? Será? Mas a gente não pensa nas consequências, a gente só quer acelerado, desesperado. Eu quero logo, eu quero rápido, agora. Mas aí, aquilo que era para ser rápido gera um atraso na nossa vida, porque os discípulos estavam lá no meio. E aí, vamos ler Lucas 14, 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que o virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Olha que vergonha. E aí nós temos uma vergonha de conjunto, porque todos os discípulos saíram e estavam lá no meio do mar. E temos a vergonha de Pedro,
que Pedro inventou de ir até Jesus, mas não conseguiu chegar até Jesus. Afundou antes. Desceu, olhou para a circunstância. Mas por que ele olhou para a circunstância? Porque ele decidiu um pouquinho antes deixar Jesus para trás e focar só no cenário que ele poderia enxergar com olhos humanos. E isso que não pode acontecer na nossa vida. Agora eu começo a pregar, como diz o pastor, tem que aprender, né? Tem que aprender. Vamos dar um pulinho lá no Antigo Testamento. 2 Reis 2. Gente, deixa eu fechar esse papel aqui. É o costume, que eu faço mensagem todo dia, né? Aí eu nunca que eu tenho um planejamento certinho. Eu abro a Bíblia e vai. 2 Reis 2. Bora lá, que agora que vocês vão ver a melhor parte da história. E para que essa segunda parte? Que é para você entender o passo a passo para não deixar Jesus para trás. É para você entender como não desistir no meio do caminho. É para você entender como que você permanece até o fim, fiel, ouvindo a voz de Deus, entendendo ali e reconhecendo que realmente é Jesus. Qual a receita? Por que é necessário você permanecer com Jesus até o final? Por que você não pode deixar Jesus sozinho? Primeiro exemplo, nós já entendemos que deixou Jesus sozinho, deu ruim. Desistiram, passaram vergonha, afundou quando pensou que ia dar um passo a mais. Agora vamos para esse segundo exemplo, e a gente vai lendo por parte. Quando o Senhor levou Elias aos céus no redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse-lhe Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Olha aí, gente. Lembra vocês alguma coisa? Vão na frente, depois eu vou. Aí agora vem Elias e faz exatamente a mesma coisa. Não, fica aqui, porque o Senhor chamou só a mim. Indiretamente, Elias estava falando para Eliseu: você não precisa ir, porque só eu que vou ser útil lá. E Jesus falou a mesma coisa. Vão na frente, porque eu que vou despedir a multidão. Vocês não são úteis aqui. Indiretamente, se a gente for olhar de uma maneira mais... Aí seguimos. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Olha para isso aqui. É lindo demais, gente. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando de você? Uma coisa que precisa ficar no meu e no seu coração: toda vez que você determinar que você não vai sair da presença de Deus, vai vir chacota, vai vir oportunidade para você sair. A primeira coisa que Eliseu decide ficar na presença do seu mestre, o que vai acontecer? Vem os discípulos. Você está ligado que você vai ficar sozinho, né? Então por que você não deixa logo ele para trás? Por que você não aproveita que vai ficar sozinho e para logo de seguir? Mas Eliseu, ele já tinha uma decisão no coração dele de que era necessário ele permanecer firme. Era necessário ele continuar fiel. Mas aí segue. Respondeu Eliseu. Parte B do versículo 3, gente. Sim, eu sei, mas não falem nisso. Incomodava Eliseu, gente. Provocação incomoda o nosso íntimo. Versículo 4. Então Elias lhe disse: fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Olha para isso aqui, gente. Eu fico impressionada com a quantidade de vezes, com a quantidade de oportunidade que nós temos de fugir da presença de Deus. Mas você não pode abrir mão daquilo que o Senhor te entregou. Você precisa entender que o seu chamado não é para você começar hoje e desistir amanhã. Você precisa entender que é permanecer fiel até o fim. O fato de você ter erguido a sua mão e reconhecido Jesus não é suficiente. Não, você precisa fazer mais e todos os dias. E como eu sempre digo, não importa o quanto você se entregue, nunca vai ser bom o suficiente. E isso é para que eu e você entendamos que aquilo que Deus fez é impagável. Não é simplesmente você falar: eu já estou na igreja e já está bom. Não. A gente precisa desacelerar e começar a entender, ouvir o que Deus realmente quer falar. E novamente, Eliseu repete a mesma coisa: vive o Senhor, eu não vou te deixar para trás.
Eu prometo que eu não vou te abandonar no caminho, ainda que eu não vou receber nada em troca, ainda que eu sei que você vai ser tirado de mim, Elias. Mas eu não vou abandonar atrás. Mas vai uma pergunta para você. Você está servindo o Senhor em troca de quê? Será que enquanto está tendo um milagre, você está firme? Será que enquanto a porta está aberta, como o pastor ministrou semana passada, não lembro o dia, mas foi semana passada, a respeito de pessoas que estão na presença do Senhor quando tudo está bem e quando tudo está ruim, simplesmente sai revoltada, e pessoas que só estão na presença quando tudo está ruim, e aí as portas se abrem, o Senhor abençoa, a pessoa simplesmente foge. Mas aqui nós temos um exemplo de persistência. Não importa o que eu vou ouvir, não importa quem vai me julgar, não importa o que vão apontar o dedo e falar para você, você precisa permanecer fiel. Você precisa permanecer firme na presença de Deus. E há uma recompensa. A recompensa dos discípulos seria muito maior do que simplesmente pisar na água e afundar. E eu vou te provar isso. Seguimos. Versículo 9. Vamos dar um pulinho para não ficar muito longo. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado de longe para você? Será que você vai ouvir uma pergunta dessa de Deus se você viver fugindo da presença dele? Quantas bênçãos você tem aberto mão pelo simples fato de não permanecer firme? Pelo simples fato de toda oportunidade que você tem, você simplesmente foge. Todas as vezes que parece que Deus não está te ouvindo, parece que você não vai fazer nada, você simplesmente vai na frente. Ah, não, porque o Senhor tem misericórdia e vai me acompanhar. Não vai nessa história. Você precisa ter uma vida de comunhão contínua com Deus. E não simplesmente uma inconstância de hoje eu estou na presença, amanhã eu não estou. Hoje eu quero, amanhã eu não quero mais. Acorda, e essa é uma raça infeliz de cristão em termo, uma porcentagem muito alta, que hoje e amanhã eu leio a Bíblia toda, eu faço jejum de 24 horas, eu busco, eu me entrego, eu oro, eu me derramo, aí quando chega no outro dia, não quero Bíblia, não quero oração, não quero Deus, não quero nada. É porque acelera demais, e hoje eu entendo que meu pastor tanto falava comigo no início, desacelera. Você busca desesperadamente no início, mas você não tem combustível para continuar, e isso acontece porque você ainda não entendeu o quão precioso é estar na presença de Deus. Mas você vai falar: ah, mas Elias não era Deus. Mas ele carregava algo tão precioso dentro dele, o Espírito Santo. E assim como os discípulos, quando viram o milagre chegando, que Jesus foi um milagre no meio daquele mar, e eles tiveram medo do milagre que estava chegando. Olha que louco. Você está aí no meio da sua tempestade, no meio da sua crise, no meio do seu pior momento. Aí quando Jesus fala assim, ó, eu estou chegando para salvar, você se desespera. Por que isso acontece? Falta de relacionamento. Quando chega um milagre, a gente se espanta, eu não mereço, eu não sou digno, o que está acontecendo? Ou como eu já fui dessa síndrome de, quando acontecia uma bênção, eu falava, não, vai vir algum babado aí que eu não estou sabendo, porque Deus abriu uma porta assim tão rápido. E é dessa forma. Quando Elias e Eliseu permaneceram firmes no caminho, Eliseu decidiu não deixá-lo para trás. Chega no Jordão, Elias coloca a capa, o Jordão abre. E você não vê um versículo falando que Eliseu se espantou. Nossa, o que aconteceu? Não. Relacionamento, ele entendia os milagres que Deus fazia através da vida de Elias. E os discípulos viam o milagre, não entendia. No livro de Marcos que está relatado, eu não estou falando abobrinha aqui, porque eles viram o milagre da multiplicação, mas não entenderam. E aí quando vem Jesus sobre as águas, não entendeu. Se você não tem um relacionamento com Deus, você não vai entender quando Ele chegar no meio da sua pior crise para te salvar. Você precisa continuar firme e fiel. A parte B do versículo 9 diz: respondeu Eliseu, faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Olha que ousadia, meu Deus, é essa ousadia que a gente tem que ter, gente. A gente precisa ter essa ousadia de tudo que você vê dentro da palavra de Deus, você falar, Senhor, se o Senhor fez lá atrás, o Senhor pode fazer na minha vida, eu quero.
Mas é simplesmente querer? Não, é pagar preço. E todos os dias, sério, todo dia, eu pergunto a Deus, Senhor, o que esses caras faziam de diferente? Por que eles eram tão cheios do Senhor? Por que acontecia tanto milagre sobrenatural de uma forma mais explícita? Porque hoje acontece muito milagre, muito. Nossos olhos que muitas vezes é fechado, a gente não vê. Mas talvez não era com autoridade como aqueles homens tinham. E todo dia eu pergunto isso, e essa deve ser a sua pergunta. O que eu preciso fazer de diferente para viver o sobrenatural de Deus? O que você precisa fazer de diferente para chamar a atenção do Senhor e Ele perguntar o que você quer de mim? E quando Ele perguntar, você ter um pedido correto. E não falar, Senhor, eu quero um carro. Senhor, eu quero um emprego bom, eu quero ficar rico. Não pede isso não, pelo amor de Deus. Deus é dono do ouro e da prata. E essas coisas materiais dependem do trabalho, do nosso esforço. E Deus te deu capacidade, seja qual for a área, para você trabalhar e ganhar. Então a gente fica, Senhor, me dá um carro, me dá uma moto, me dá um marido, me dá uma mulher, me dá isso, me dá aquilo. Senhor, eu quero a tua presença, é isso que vai me sustentar. Senhor, eu quero o teu Espírito Santo sobre a minha vida, na porção dobrada. O máximo que o meu corpo suportar, é isso que eu quero. Eu quero ser luz nesse mundo que está pecando. A gente vê tanto exemplo. A gente não, que não é todo mundo que lê Bíblia, infelizmente. Pancada, meu Deus. Segura! Mas nós vemos tanto exemplo na palavra de Deus, de profetas que se levantaram em nome da nação. E eu vejo Esdras, Jeremias, Daniel falando, Senhor, me perdoa pelo pecado da nação. E o que nós temos feito? O que nós temos feito? Será que você se preocupa com aquela pessoa da sua família, que você tem ciência que o caminho que ela está seguindo, ela vai ser condenada? A gente se acostumou tanto com a presença de Deus, e talvez foi um dos erros dos discípulos, olhar tanto milagre de Jesus, ver Jesus sempre fazendo tudo e eles talvez não fazendo muita coisa. E simplesmente, tanto faz, Jesus clama por esse povo aí. Eu preciso me preocupar como nação. Eu preciso querer esse Espírito sobre a minha vida, sobre a igreja de Cristo. Como um povo só que vai clamar pelos seus, que vai clamar pela sua casa. Cada um que está aqui dentro, cada um tem um chamado diferente, mas alguém não entende ainda. Alguém ainda não percebe, toda vez que tem uma oportunidade de ir na frente, você fala, Jesus vai chegar. E simplesmente vai, deixa Jesus para trás. Mas vamos seguir, porque um dos primeiros passos para você ser cheio, para você viver o sobrenatural, o extraordinário de Deus, é você continuar junto com o Senhor, não deixar Ele para trás. E eu também me lembro de uma passagem que todo mundo conhece, quando os pais de Jesus esquecem Ele. Já aconteceu com você? Sinceramente falando, será que já aconteceu de você simplesmente não colocar Jesus em alguma área da sua vida, por mais importante que ela fosse? A gente olha assim e fala, meu Deus, os pais se esqueceram. A gente faz isso o tempo todo, todo dia. E o mais engraçado, mora dentro da gente. Não está longe, mora dentro. Os pais de Jesus passou um dia todo para se dar conta. Cadê Jesus? Aí depois demora mais 2 dias para encontrar onde que estava, porque não pense você que deixar Jesus para trás vai ser algo tão fácil de você simplesmente voltar. Não, eu vou pisar o pé na igreja, eu vou ser cheio. Não, é um processo. Os pais de Jesus demorou um total de 3 dias para ter Jesus de volta, porque esqueceram. E eu e você temos nos esquecido da presença de Deus, de colocar Ele em áreas tão importantes da sua vida. Por que isso? Porque eu e você não entendemos o quão precioso é a presença do Senhor. Versículo 10 de 2 Reis 2. Disse Elias, seu pedido é difícil. Olha que coisa engraçada. Mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. E ao contrário, não será atendido. 3 oportunidades Eliseu teve de deixar Elias para trás. 3. Aí quando chega, possivelmente teria uma 4ª oportunidade, Elias fala, olha, é difícil.
Você já está comigo até aqui. Mas se você continuar um pouquinho mais, você vai ter o que você pediu. E aí talvez você está assim, mas eu já deixei de viver algo maior tantas vezes por causa de Deus, maior em termo, porque nada é maior do que estar em Cristo. Mas talvez você já deixou tantas vezes falar, eu não vou receber nada de Deus. Não que seja uma troca. Não que você tem que servir interessado em receber algo de Deus, não. Mas você tenha ciência que tudo que você faz para o Senhor, Ele vai te recompensar. Tenha certeza disso. Mas se você está trabalhando, está buscando, está na presença de Deus, está querendo mais do Senhor e não está acontecendo nada, espera um pouquinho mais. Elias estava ali falando, olha, é difícil. Eu não tenho esse poder de te dar, vai ser Deus que vai fazer. Mas se você continuar só um pouquinho mais, espera, se você vê, você percebe o quão que é fácil a gente perder uma bênção de Deus? Você percebe o quanto é fácil a gente simplesmente não viver o sobrenatural de Deus? Os discípulos não viveram porque, bora na frente. E você tem deixado de viver o sobrenatural de Deus? Por quê? Por qual motivo? Eliseu estava ali humilhado por aqueles discípulos, quando veio assim, era um monte de adolescente, estava tirando onda com ele. Falaram, você não vai ganhar nada, meu filho, você está seguindo aí em vão, porque seu mestre vai ser levado para o céu e tu vai ficar aqui na terra, se ferrando sozinho. Mas ele decidiu prevalecer com o seu mestre. E resultado, versículo 11, de repente, olha para isso aqui, eu profetizo de repente de Deus na sua vida, de repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo e puxado por cavalos de fogo, que o separou. E Elias foi levado aos céus no redemoinho. Eu profetizo que a bênção do Senhor vai ser derramada de forma duplicada sobre a sua vida. E eu não estou falando de bens materiais. Eu estou falando de algo muito maior. Eu estou falando de algo muito superior. Eu estou falando de algo que o nosso entendimento não é capaz de compreender. Eu estou falando da presença do Espírito Santo. Eu estou falando de viver o sobrenatural de Deus aqui na terra. Eu não creio que eu preciso viver o céu só quando eu morrer e subir. Eu creio que o céu vai ser vivido aqui embaixo. Eu creio que o início do sobrenatural, das coisas maravilhosas, daquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, precisa ser iniciado aqui na terra. E você precisa crer nisso, querido. Sai desse plano natural tão raso, tão pequeno. Sai de querer tão pouco. Mas ainda tem mais um passo. Não foi uma coisa que Elias subiu e Eliseu já foi cheio, não. Eliseu teve que fazer uma coisa. Que coisa? A capa caiu. A capa de Elias ficou lá embaixo. E talvez você está olhando alguma coisa assim e fala, será que eu pego? Será que é para mim? Será que eu vou me esforçar para baixar, para pegar alguma coisa? Porque para você pegar alguma coisa do chão, você tem que se abaixar. Exige um esforço. Mas Eliseu olhou imediatamente, ele catou a capa de Elias e falou, é aqui que está o meu tesouro. E ele voltou para o mesmo lugar. E ele foi exaltado diante daqueles moços, os mesmos abençoadinhos que ficavam enchendo a cara dele ali, tirando onda. Não que seja algo necessário, mas Deus gosta de fazer isso, para que o nome dele seja exaltado. E ele volta e ele pergunta algo que eu perguntei esse culto todo aqui, que está no versículo 14. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou, onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? E tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Você tem perguntado, onde está o Deus do impossível na sua vida? É claro que você precisa estar apto para receber. Não é simplesmente eu não estou fazendo nada e eu preciso, onde está Deus, porque Deus não me responde, porque Deus não me ouve. Se Eliseu tivesse perguntado onde está Deus na primeira cidade que Elias falou, fica aqui, tu acha que Deus ia responder? O silêncio de Deus dói tanto, né? Mas Deus não ia responder ele. Na segunda cidade, tu acha que Deus ia responder? Se Eliseu começasse, ai meu pai, o que eu vou fazer? Por que eu estou sozinho? Que meu mestre vai ser tirado de mim agora? Na terceira cidade, também não. Mas quando chegou o momento certo,
ele perguntou: onde está agora o Deus de Elias? E o Deus de Elias se manifestou de porção dobrada. E naquele momento, Eliseu começou a viver o chamado sobrenatural de Deus. Viva cada processo sem abandonar o Senhor no meio do caminho. Viva cada processo sem deixar Jesus na beira da estrada. Para de olhar para a circunstância e falar: eu não consigo, eu não posso, Deus não está me ouvindo, Deus não me atende, não me responde. São diálogos formados na nossa mente que já fica na ponta da língua. Aí quando alguém chega assim: você não vai conseguir, é desse jeito que você é crente. Aí quando chega a situação como o exemplo que eu falei da esposa que paga preço pelo marido, ou do marido que paga preço pela esposa, ou da mãe que paga preço pelo filho que está perdido, alguém olha para você e fala: para quê? Desiste, para, não vai acontecer nada. Talvez a pessoa está ainda na primeira fase, na segunda fase ou na terceira, mas quando chegar o momento certo, ela vai perguntar: onde está o Deus que eu tenho clamado todo esse tempo? E esse Deus vai responder, e esse Deus vai atender. A questão é você não deixá-lo no meio do caminho. É você entender que há um processo. É você entender todos os milagres que Deus já fez na sua vida. É a amnésia que tira a gente da fé. É você esquecer tudo que Deus já fez. Olha para trás, o tanto de milagre, o tanto de quase morreu, quase perdeu um ente querido, quase desistiu, quase caiu, quase passou fome, quase. Mas o Senhor te sustentou em cada segundo. É a necessidade de viver uma vida de acordo com o padrão humano que mata a nossa fé. A necessidade de seguir o padrão de quem está lá fora. Porque fulano não é crente e vive isso. Para com isso, exclui. Mas eu quero fechar com um exemplo. Você já viu aqui. Primeiro, deixou Jesus sozinho, afundou, sofreu tempestade, ficou com medo, não conheceu Jesus. Segundo exemplo, seguiu firme, apesar das afrontas, apesar de julgamento, apesar de ser apontado, recebeu porção dobrada. E o nosso último exemplo, você já conhece de cor, mas é algo que eu amo demais. Que é o quê? Moisés vê a face do Senhor. Êxodo 33, versículo 3, primeiro, para finalizar. Êxodo 33, versículo 3. Vão para a terra onde há leite e mel com fartura, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Aí você escuta de Deus que Ele vai te dar um emprego que você vai ganhar 10 mil reais por mês. 10 mil. Porto Seguro é... Meu Deus. Mas enfim. E aí você escuta dele que se ele ficar lá na empresa junto com você, todo dia, ele vai acabar te matando. Que loucura, né? Foi isso que Deus falou. Olha, eu vou dar uma bênção muito grande para vocês. Mas se eu for junto, eu mato vocês tudo. Olha que Deus fofo. Eu amo falar essa frase. Jesus não era fofo, Deus não é fofo. E ele fala, é para vocês irem, é uma ordem. Jesus também ordenou, vão, e insistiu com os discípulos que fossem na frente. Aí vem aqui, vai, porque eu vou abençoar vocês, mas eu não vou junto. Talvez era para Moisés falar assim, olha, eu não vou, porque o Senhor não quer ir, mas eu também não quero ir mais não, já que o Senhor vai me matar, eu prefiro ficar aqui. Mas Moisés inconformado com as duas decisões de Deus. Olha que lindo. Vocês têm que aprender com os personagens da Bíblia. O que eles faziam, a gente tem que fazer igual. Inconformado com as duas decisões. Primeiro, o Senhor não quer ir? Não, o Senhor tem que ir comigo. Por quê? Eu não quero perder a bênção. Ele não queria deixar de ir para a terra prometida. Ele não queria que o povo não fosse para a terra prometida. E ele fala, não, se o Senhor não for, eu não irei, mas eu quero que o Senhor vá. E a decisão de não ir, de pular fora, na oportunidade que tinha de seguir em frente. Mesmo que ia ter um anjo, a gente se conforma com um pouco, né? Às vezes fala, olha, eu não vou, mas eu vou te enviar um servo para ficar aí pertinho de você. Mas Moisés pulou fora. E o resultado? Versículo 17. O Senhor disse a Moisés, farei o que me pede,
porque tenho me agradado de você e conheço pelo nome. Então disse Moisés: peço-te que me mostre a tua glória. E você já conhece esse versículo. E Deus respondeu: diante de você farei passar a minha bondade, diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Aleluias, glória a Deus. Você consegue entender isso? Permanecer na presença do Senhor é algo necessário, mas nem sempre vai ser fácil. E essa mensagem que o Senhor colocou em meu coração para trazer para vocês, não é para simplesmente, eu não posso abandonar a fé, não. É você ter a certeza de que vale a pena. É você ter a certeza de que há recompensa para aqueles que permanecem fiéis até o fim. Para de deixar para depois. Para de deixar para amanhã. Para de achar que o que você faz já é suficiente, porque não é. O Senhor tem algo extraordinário para a sua vida. Mas isso exige que você esteja junto com Ele. Eu quero orar junto com vocês. Eu não quero orar simplesmente fazer uma oração e vocês receberem, não. Eu quero que vocês identifiquem. Onde foi que vocês deixaram Jesus sozinho? Qual foi o momento da sua vida que você teve uma oportunidade, ou alguma área da sua vida que você ainda não colocou o Senhor como centro? Porque talvez você fale: não, eu estou na presença de Deus, estou firme, estou na igreja, mas tem alguma área aí na sua vida que talvez não está dando certo. Porque você simplesmente falou: olha, nessa área que o Senhor não toca. E eu quero te convidar, se coloque de pé. Eu vou... Pai, eu te louvo pela tua igreja, Senhor. Eu te louvo pela oportunidade que o Senhor nos dá de voltar para trás para te buscar, Senhor. Eu te louvo porque não importa quantas vezes a gente te abandona, o Senhor sempre nos dá a oportunidade, Pai, de te encontrar novamente. Eu te louvo, Pai, pela tua paciência com o teu povo. Eu te louvo pela tua graça que é manifestada dentro de nós, Pai. Eu te louvo porque ainda que a gente se esqueça de tudo que nos foi prometido, o Senhor envia pessoas para nos lembrar onde que é o nosso lugar. E hoje o Senhor lembra o coração da tua igreja. O lugar de vocês é no centro da minha vontade. O lugar de vocês é no centro da minha vontade. Em nome do Senhor Jesus, eu clamo por cada um desses corações. Aquele que estava longe vai se reconectar com o Senhor em nome de Jesus. Aquele que se esqueceu do tom da voz do Mestre, ele vai ouvir agora no íntimo do seu ser, em nome de Jesus. Aquele que se esqueceu da aparência de Jesus, o Senhor vai se apresentar, porque ele foi chamado, achado por aqueles que não o conheciam. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento cada uma dessas vidas, Pai, até mesmo aqueles que estão frios, porque não receberam essa palavra. Em nome de Jesus, chama, Pai, cada um deles, porque te pertencem. Nós te pertencemos, Senhor. E assim como o vaso de barro que o Senhor disse que nós somos, derrama sobre nós o teu Espírito Santo, transborda sobre as nossas vidas, Espírito Santo de Deus. Enche-nos novamente com o teu poder, enche-nos novamente com a tua graça, enche-nos novamente, Pai, com a alegria do teu Espírito Santo. Manifesta sobre a tua igreja, Pai, manifesta o teu poder sobre a tua casa, Senhor, que nós possamos ser luz, que nós possamos ser aqueles que vai em busca dos que se esqueceram de ti. Levanta-nos como povo santo, levanta-nos como a nação escolhida que nós somos. Levanta como aquele povo que o Senhor chamou, Pai, em nome de Jesus. Enche-nos com teu Espírito, Espírito de vida, Espírito de cura, Espírito que liberta, Espírito que enche. Oh, em nome de Jesus, manifesta poder sobre este lugar, manifesta cura, enche-nos, Espírito de vida, manifesta sobre nós, Espírito Santo, enche-nos,
enche-me de novo, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo, Espírito, Espírito, que desce como fogo, manifesta renovo. Em nome de Jesus, aqueles que se esqueceram do teu santo nome, vai se lembrar do toque da tua presença. Em nome de Jesus. Se permita ter um encontro novamente com o Senhor. Você que se esqueceu da voz do teu mestre, ouve agora no seu ouvido, em nome de Jesus. Você que se esqueceu do abraço do Senhor, seja cheio novamente em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tu tens liberdade, Senhor. Tu tens liberdade para curar, Jesus. Tu tens liberdade para viver as coisas. Espírito, Espírito, tira cisnes dos corações que estão fechados. que desce como Lembra o teu povo, o poder da tua voz. fogo,